Graças a Deus pela sua revelação, nós temos sido privilegiados de receber a revelação de Deus nesses últimos anos, muitas vezes inéditas entre os filhos de Deus. E Deus está revelando somente para nós, e a partir de nós, irmãos, nós arcarmos com a responsabilidade da revelação, passarmos para todos os filhos de Deus, e também nós somos comissionados com aquilo que Deus falou e nos entregou. Por isso, irmãos, quanto mais revelação recebemos, maior responsabilidade nós temos. Eu ontem falei um pouco sobre quando em João 6, Jesus, ele fez a multiplicação dos pães, e assim que fez a multiplicação dos pães, a multidão queria arrebatá-lo para proclamar a ele rei. Versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele não veio nesse momento para ser o rei, para fazer multiplicação dos pães, né, físicos para os judeus. Ele foi enviado para fazer a vontade de Deus, para dar o pão do céu para o seu povo. Então ele se retirou e ninguém mais achou a ele, não é? E no dia seguinte, quando a multidão achou, perguntaram que todos partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, versículo 25, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Irmãos, a grande multidão está apenas preocupada consigo mesmo, não estão preocupados com a vontade de Deus. Então nós, irmãos, não podemos ser essa grande multidão. Nós somos um grupo, um ciclo íntimo à parte. Precisamos ser esses que não estão buscando apenas um benefício próprio. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele diz em versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. E dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus, esse versículo é muito importante. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Quando você crê no enviado, né, de Deus, portanto você crê na sua palavra como a palavra dita por Deus, portanto a palavra faz a obra de Deus. Bom, o que aconteceu? A partir daí, né, os judeus não quiseram crer em Jesus, né, versículo 30, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Quer dizer, ele acabou de fazer um sinal de multiplicação dos pães, ainda estão pedindo sinais. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele diz respeito a si mesmo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus:
Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, isso é muito importante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. Todo aquele que porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, essa palavra não é para todos. Os judeus ouviram essas palavras e murmuraram, porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aí diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Nós conhecemos, ele é um homem, é o filho de José. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Né? Como, pois, agora diz: desci do céu? Então, irmãos, nós não conseguimos crer no homem que Deus enviou para ser o porta-voz de Deus. Portanto, se nós rejeitamos esse que Deus enviou, nós rejeitamos a palavra de Deus, e nós ficamos fora daquilo que Deus quer fazer, a vontade de Deus por meio do homem. Então, versículo 43, respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Bom, eu vou pular aqui, eu vou para versículo 51. Eu sou o pão que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí começou a dificuldade, né? Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive que me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Dito essas coisas, versículo 60, dá uma olhada. Primeiro os judeus rejeitaram, e agora os seus discípulos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, não é a carne. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, crer no enviado de Deus é pela palavra, é para receber a palavra. Se você rejeita o enviado de Deus, você não recebe a palavra. E essa palavra é a palavra de Deus, palavra que vem de Deus, e a palavra de Deus vivifica, dá vida. Então, muitos se escandalizaram. Versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Dos seus discípulos, não eram os opositores judeus. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo
de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, é isso que eu me referia no final da mensagem anterior, que Deus, Ele tem muitos filhos, muitos creram em Jesus, não é isso? Ao longo desses 21 séculos, muitos se tornaram filhos de Deus, foram regenerados pelo Espírito Santo, mas irmãos, nem todos, né, conseguiram entender para que Jesus veio fazer aqui na terra. E nem todos estão preocupados em agradar ao Pai e fazer a vontade do Pai. E todos, na verdade, o ser humano é egoísta, o ser humano só se preocupa com seus problemas. Se os seus problemas forem solucionados, então ele está contente. Se os seus problemas não forem solucionados, ele então vai buscar outro que ajude a resolver seus problemas. Portanto, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser parte desses 12, no princípio dos 12 que não deixaram o nosso Senhor Jesus. E mesmo dos 12, um deles ainda precisava sair. Um deles era o traidor. Senhor Jesus. Nós estamos no princípio de vencedores. Por que eu digo isso? Porque Paulo, no meio do livro de Romanos, ele inseriu Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, 10 e 11 parecem comentar alguma coisa à parte do plano da salvação de Deus do livro de Romanos. E Romanos 9, 10, 11, de repente, Paulo estaria falando preocupado com os judeus, com seus compatriotas. E parecia que era uma tristeza no seu coração de os seus compatriotas não agarrarem a salvação que Deus deu de preferência primeiramente aos judeus. Mas, irmãos, na verdade, Romanos 9, 10 e 11 tratam-se da eleição de Deus. Deus, Ele tem os seus eleitos, Ele tem os seus escolhidos. E a eleição de Deus, irmão, por um lado, parece depender somente de Deus escolher. Deus escolheu um, não escolheu o outro. Em outras palavras, Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Quer dizer, Deus assim quis. Mas, irmãos, quanto mais você vai lendo aqueles versículos, eu falei isso na instância, né, na conferência internacional, você vai percebendo que, de um lado, né, muitos têm essa ideia de que a eleição de Deus segue a linha dos calvinistas, que isto é, Deus predeterminou e vai ser assim. Você não muda, você não tem poder de mudar. Se Deus, né, escolher alguns para serem vasos de misericórdia, então esses são já predeterminados para serem vasos de misericórdia. Outros não foram escolhidos. Portanto, quem segue essa linha vai dizer que não precisa nem pregar evangelho, porque quem já foi escolhido por Deus, predestinados por Deus, né, ele vai se salva. Um dia vai acontecer, não é isso? Então não existe essa preocupação de salvar as pessoas. Mas, irmãos, nós vimos lá foi em Pedro, não? Foi? 2 Pedro, não é? Onde que foi? Vocês se lembram? Que o preconhecimento, ele vem, capítulo 1 de 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, a eleição de Deus não é somente a predestinação unilateral, Deus predeterminou e acabou, mas também existe um elemento chamado a presciência de Deus. Deus, ele habita em outra dimensão, ele habita a eternidade. Ele não habita no tempo e espaço. Então, ele que está na eternidade, ele vê o tempo e espaço, né? Ele pode entrar no tempo e espaço a hora que quiser, para quando ele quiser, ele pode ter acesso. Porque ele não habita o tempo e espaço, ele não está sujeito ao tempo. Ele está na eternidade. Portanto, irmãos, para Deus, o tempo todo já ocorreu. Ele pode entrar no tempo que for, isto é, ele conhece o seu futuro, sabia? Ele conhece o seu presente, ele conhece o seu passado, ele conhece se você é uma pessoa que busca a vontade de Deus ou você é como aquela multidão que só correu atrás de Jesus pelo pão que se fartou. Por isso, irmãos, a predestinação de Deus, né? De um lado é Deus quem determina, isso não tem como mudar. Mas, por outro lado, a predeterminação de Deus também é segundo o seu preconhecimento, ou presciência. Ele já te preconheceu. Você já foi conhecido por Ele antes da fundação do mundo. Ele já teve acesso ao tempo, já viu como você era, como você é hoje. Qual é a sua atitude nesse momento? Você está aqui só pelo pão? Ou você está aqui disposto a fazer a vontade de Deus? Portanto, irmãos, os eleitos de Deus são aqueles, irmãos, que de um lado foi predestinado por Deus, Deus escolheu a nós, foram selecionados por Deus, mas por outro lado, foram selecionados por quê? Porque são pessoas que preferiram entrar, escolheram a porta estreita e preferiram andar pelo caminho apertado. Eles não estão aqui, essas pessoas não estão aqui para buscar o seu próprio interesse, estão aqui para fazer a vontade de Deus, para agradar ao Senhor. Então, irmãos, esse é o princípio dos eleitos de Deus. Portanto, irmãos, em Romanos 9, 10, 11, de um lado, Paulo estava com dor no coração por causa dos seus compatriotas, porque ele se referia àqueles que buscavam Deus no Antigo Testamento, na velha dispensação, juntamente com ele. Ele tinha um grupo de jovens que buscavam aos pés do Gamaliel, buscar ser o quê? Os eleitos de Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele não estava num grupo de judeus que não estavam nem aí com Deus. Ele estava num grupo que buscava, né? Amava o que Deus queria. Portanto, ele se tornou perseguidor da igreja por causa do zelo que ele tinha. Então ele estava, vamos dizer assim, eu diria assim, na elite dos judeus, do judaísmo. Porque eles viram esse princípio de eleição. Mas quando ele viu que a dispensação mudou, quando Jesus Cristo veio, todo aquele trabalho, todo aquele zelo está sendo em vão. E é isso que fazia ele ficar triste, por causa daqueles companheiros dele, porque aqueles companheiros deles amam a Deus e buscam a Deus. Portanto, ele queria dirigir esse amor, essa busca a Deus na nova dispensação. Os irmãos entenderam? Não era somente falar sobre a salvação dos gentios e a rejeição dos judeus. Não era só isso. A rejeição dos judeus é principalmente esse grupo de pessoas que buscavam o Senhor na velha dispensação, estariam perdendo a grande chance da eleição.
Então, a questão ainda é ser escolhidos. Portanto, irmãos, na nova dispensação, nós temos um grupo de pessoas que são eleitos de Deus. Mateus 20 e Mateus 22, nas duas parábolas falam, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por isso quero crer, irmãos, que de um lado, a base da unidade em que nós estamos representa todos os filhos de Deus. Mas por outro lado, os que estão vivendo conosco a vida da igreja são poucos. Eu quero crer que esses poucos que vivem a vida da igreja, estão dispostos a viver a vida da igreja conosco, estão dispostos, irmãos, a negar a si mesmo, para fazer a vontade do Senhor. Não estamos aqui para um futuro, nosso. Nós estamos aqui, irmãos, para buscar somente a consumação da vontade do Senhor. Por isso, eu quero crer que a grande parte dos vencedores, dos eleitos de Deus, está na vida da igreja. Portanto, nós precisamos buscar ainda mais, nos entregar ainda mais, não é isso? Nesse princípio, é que eu vou para João 13, né? João 13. João 13. Vocês sabem que era um momento do martírio do nosso Senhor Jesus. Ele estava de partida e os discípulos sabiam disso, que seria a última Páscoa que ele iria participar junto com seus discípulos, e depois da ceia da Páscoa, os discípulos sabiam que Jesus seria o quê? Preso e sofreria e depois seria morto. Então, a tristeza tomou conta dos 12 discípulos, e esses 12 discípulos eram os mais íntimos do nosso Senhor Jesus. Enquanto que os judeus rejeitaram Jesus, a grande parte dos discípulos rejeitou a Jesus, mas quem ficou com Jesus eram os 12. E mesmo entre os 12, havia um ainda que Jesus disse que era o diabo. Então Jesus precisava o quê? Limpar o ambiente para ele poder abrir o coração. Então João 13 é para isso. Então nesse momento, ele pediu 2 dos seus discípulos para buscar um lugar para eles comerem a última ceia, porque Jesus queria revelar alguma coisa muito íntima e muito importante, tá? Tanto é que eu considero o que Jesus revelou depois da ceia, em Mateus 14, 15, 16, 17, é a revelação mais elevada, é o pico da revelação de toda a Bíblia. Então, Jesus reuniu seus 12, comeram a última ceia da Páscoa, os discípulos estavam tristes, tá? E Jesus disse, capítulo 13, versículo 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a ele, quem ele se refere. Quer dizer, isso não foi público, foi um sinal particular. E João então entendeu, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Que isso? O que pretendes fazer? O que ele pretendia fazer?
pretendia trair Jesus, certo? Então, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Os outros não estavam entendendo. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, Judas era o traidor e ele foi embora. Quando Judas foi embora, irmãos, a saída de Judas, Satanás entrou em Judas, detonou um processo. Que processo é esse? Esse processo que foi detonado com a saída de Judas para trair Jesus, irmãos, não tinha mais volta. E Satanás, que entrou em Judas, estava cantando a vitória. Finalmente, ele conseguiu com que alguém traísse a Jesus e Jesus fosse morto. Como se Jesus, sendo morto, estaria acabado o plano de Deus. Mal sabia Satanás que a morte de Jesus detonava um outro processo. E esse outro processo, irmãos, é a glorificação de um homem. E a glorificação de um homem abriria a porta para todos os homens que criam Jesus. Por isso ele, versículo 31, ele diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Detonou-se um processo. Satanás achou que ia cantar vitória, ele conseguiu derrotar Jesus, derrotar Deus, mas mal sabe ele que esse processo que iria levar Jesus à cruz, iria glorificar o Filho do Homem. O Filho do Homem. Presta bem atenção aqui que não fala Filho de Deus. O Filho do Homem seria glorificado. Um homem seria glorificado. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Você não entendeu nada aqui. Você não entendeu nada que Filho do Homem glorificado em Deus, e Deus foi glorificado nele, e Deus, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo lá imediatamente. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Não é? Então vou ajudar vocês a entender. Há duas definições que eu queria que você entendesse daqui para frente. Uma coisa é Deus, é o homem, o Filho do Homem, glorificar Deus. Quer dizer, um homem glorificar Deus. E a outra definição que eu quero fazer é Deus glorificar o homem. Uma coisa é o homem glorificar Deus. Outra coisa é Deus glorificar o homem. Vocês estão vendo a diferença? Tá. Então vai lá para capítulo 17. Capítulo 17, versículo 4. Versículo 4 é a definição de Deus é glorificado no homem. Isto é, o homem glorificar Deus. Como um homem pode glorificar Deus? Não é só gritando glória a Deus, glória a Deus. Claro que é bom a gente sempre render glória a Deus. Mas, irmãos, como você verdadeiramente, como homem, pode glorificar Deus? Então vamos ver, versículo 4, está a definição. Eu te glorifiquei na terra. Eu quem? O Filho, certo? O Filho que é o Filho do homem. Eu te glorifiquei na terra como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. O homem glorifica a Deus quando o homem faz a obra que
Deus lhe confiou para fazer. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que você é obediente à palavra de Deus e realiza a obra que Deus lhe deu para fazer, você estará glorificando a Deus. Entendeu ou não? Toda vez que você obedece à palavra profética como palavra vinda de Deus, e você obedece e pratica, e o Espírito ajuda você, realiza a obra de Deus. E quando a obra é realizada, você estará glorificando a Deus. Entenderam? Agora vamos definir o contrário. Como então Deus glorifica o homem? Está no versículo 5. Como Deus glorifica o homem. E agora, glorifica-me, ó Pai. Uma coisa é o filho tem glorificado o Pai. Agora, o filho pede para o Pai glorificá-lo, certo? Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Irmãos, a glória é o próprio Deus. O filho estava pedindo, rogando ao Pai glorificar o filho com ele mesmo, com o próprio Pai. Então, o próprio Pai é a glória, glorifica o filho. O próprio Pai é que, como Deus, que é a própria glória, é que glorifica o homem. Vocês estão entendendo? Então, com qual glória? Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes de Deus criar o mundo, o Filho não estava no Pai? Ele não estava na glória do Pai? Ele não estava glorificado com o Pai, junto do Pai? Não é? E por que nesse momento, antes da sua crucificação, ele roga ao Pai, para que o Pai o glorifique com o próprio Pai? Se ele, antes da fundação do mundo, ele já estava na glória do Pai, por que agora ele precisava rogar ao Pai para que o Pai o glorificasse? Quem sabe responder? Pois agora Jesus carregava a humanidade. Jesus era o Filho do homem. Vocês entenderam? Nenhum homem havia sido glorificado por Deus. A humanidade nenhuma foi recebida para dentro da deidade de Deus, da glória de Deus. Então, seria a primeira vez. Então, Jesus seria o primeiro homem, ao morrer, e Deus o aprovar e ressuscitá-lo, seria Deus o glorificar. Vocês estão entendendo? Então, antes da fundação do mundo, Deus, o Pai e o Filho, já estão ali. O Filho já estava na glória do Pai. Mas agora, havia um homem, Jesus. O Filho não era somente Deus, o Filho também agora é homem. E esse homem, Jesus, precisava ser glorificado por Deus Pai. E Deus Pai precisava abraçá-lo com a glória. O Deus Pai precisava recebê-lo, precisava inseri-lo em Deus. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, quando Jesus morreu e ressuscitou, porque Deus o aprovou, em Salmo 13, 33 e em Atos 13, 33, Salmo 2, lá diz o quê? Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Hoje quando? Hoje na ressurreição. Então, na ressurreição, Jesus, homem, foi glorificado pelo Pai. Estou certo ou não estou certo? Então, Jesus foi glorificado na ressurreição, quando Deus diz, tu és o meu filho, porque Jesus já era filho unigênito de Deus como Deus. Mas agora, como homem, ele foi gerado o Filho
primogênito de Deus. Primogênito porque Deus agora tem muitos outros filhos, que somos nós. Então, o filho primogênito vai abrir uma exceção, vai abrir uma porta para que os demais filhos de Deus possam entrar pelo mesmo caminho. Vocês estão entendendo? Por isso, irmão, isso acendeu a esperança da nossa glorificação. Jesus sendo glorificado, abriu uma porta, pavimentou um caminho para eu e você seguimos o mesmo caminho para a glorificação. A humanidade devia soltar rojão naquele dia, quando Jesus foi glorificado, abriu a porta da glória para nós, não é? Não é soltar rojão quando o seu Mengo ganha, não, viu, Rivelino? Não é quando o seu time ganha. A humanidade tinha que soltar rojão quando Jesus foi glorificado. Abriu uma porta para nós. Vocês estão entendendo? Que é o homem glorificar Deus? E o homem realizar a obra que Deus lhe confiou para fazer. Isso é glorificar o Pai. E como Deus glorifica o homem? Quando Deus admite o homem para dentro de si. Mas para admitir o homem para dentro de si, esse homem tem que ser totalmente aprovado. Eu e você, do jeito que nós somos, não podemos ainda ser admitidos. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Nosso Deus é um Deus santo. Ele não pode receber nenhum elemento não santo para si. Já pensou ele admitir você para dentro de si? Você está 100% santo já? Não. Por isso, irmãos, há um processo. Depois da justificação vem um processo de santificação e no final o processo de glorificação. Vocês estão entendendo? Esse é o caminho que nós temos que trilhar até chegar naquele dia. Bom, voltando lá para João 14, ou até João 13, agora vocês vão entender. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Como foi glorificado o Filho do Homem? É porque detonou um processo para, através da morte e ressurreição, Deus glorificar o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele, é porque Deus conseguiu fazer o que esse homem foi incumbido de fazer. Vocês estão entendendo? Então, se Deus foi glorificado nele, porque ele fez o que Deus queria, também Deus o glorificará nele mesmo, com ele mesmo, Deus vai glorificar o homem. Inserir o homem para dentro da sua glória. Irmãos, isso é demais. Isso é demais. Ó Senhor Jesus. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir, porque vocês só podem ir pela morte. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como também eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus é amor. Se nós queremos ser inseridos em Deus, irmãos, nós precisamos chegar nesse nível de amor. Precisamos ou não precisamos? Como nós podemos dizer, aleluia, quero ser glorificado por Deus, quero ser recebido para dentro de Deus, da glória de Deus, se eu ainda odeio o meu irmão? Se eu ainda não amo meus irmãos? Deus é amor, Ele não pode admitir alguma coisa dentro de nós do não amor. O não amor não pode ser recebido por Deus, que é amor. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, daqui para frente, ontem vocês ficaram contentes que nós saímos de dar voltas pelo deserto, nós estamos na reta final para entrar na boa terra de Canaã.
Mas, irmãos, nessa reta final, as exigências começam a aumentar. O amor com que nós amamos os irmãos até o dia de hoje começa já a ficar deficiente. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos ir mais além sobre a realidade do amor. Nós precisamos aprender a nos amar realmente como Jesus nos amou. Não é amar com o nosso amor natural, é do jeito que Jesus nos amou. Portanto, irmãos, vocês estão percebendo que não dá para levar esse caminho dos eleitos com a barriga, no oba-oba. Nós precisamos levar a sério. Todos nós precisamos levar a sério. Vocês estão entendendo? Tá. Então agora eu posso falar capítulo 14. Na verdade já falei muito. Vocês vão entender agora. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ó, discípulos, vocês estão todos tristes. Mas não fiquem perturbados, não fiquem entristecidos. Sabe por quê? Porque a minha ida vai abrir um caminho maravilhoso para vocês. Humanamente falando, vocês vão se entristecer, mas, na verdade, eu vou fazer uma coisa muito melhor para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu estou indo para preparar lugar para vocês. E essa palavra, na casa do meu pai há muitas moradas, na versão, na língua inglesa, foi traduzido para mansions, ou mansões. Por isso alguns interpretam como mansões celestiais. E que nosso Senhor Jesus morreu, Ele foi preparar a construção de mansões celestiais. Bom, nós ainda temos a cultura dos egípcios, ainda temos a cultura do homem sempre querendo casas, carros, iate, alguma coisa, irmão. Nós não estamos atrás dessas coisas, não. Não é mansão celestial que eu espero naquele dia, não. E vocês vão perceber pelo contexto que não é nenhuma mansão celestial esse lugar. Então vamos continuar. Versículo 3. E quando eu for como? Através da morte, não é isso? Da crucificação. Quando eu for e Deus me ressuscitar, eu vou preparar-vos lugar, né? Como eu vou preparar-vos lugar? Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para muitos irmãos, esse voltarei seria a segunda vinda de Cristo. Não é, porque Jesus já voltou. Eu vou provar isso a partir do versículo 16, tá? Jesus já voltou, tá? Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O objetivo da ida de Jesus era nos levar para onde Jesus estava. Esse é o lugar que Jesus está preparando. Onde Jesus estava? Jesus estava no Pai. E Ele quer nos levar para o Pai. Esse lugar é muito melhor que uma mansão celestial. Esse lugar é o próprio Pai, o próprio Deus. Tá? Vamos devagar. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, como qualquer um de nós aqui, ignorante, né? Não estava sabendo de nada, não estava entendendo nada. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem à mansão celestial senão por mim. Não, aqui não fala de mansão celestial. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o lugar que Jesus estava preparando era o Pai. Jesus tinha de morrer e ressuscitar.
e como homem ser recebido para dentro do Pai, para que pela primeira vez tivéssemos oportunidade ou chance de ser recebido pelo Pai também. Porque há um homem na glória, há um homem já em Deus, que já foi glorificado por Deus. Ele abriu esse caminho para nós. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, é outro que não está entendendo nada. Há tanto, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Já que o Senhor quer nos levar para o Pai, mostra-nos o Pai. Isso, né, nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você já não viu esse tempo todo? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vocês perceberam que um profeta de Deus não fala suas próprias palavras. Um profeta de Deus fala as palavras de Deus. E as palavras de Deus é que fazem a obra de Deus. Não é? Então isso, irmão, tem que ficar claro para todos nós. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Tantas obras eu fiz enquanto estive aqui no mundo. Tantos milagres, tantos sinais, não é? Tantas pessoas foram iluminadas, tantas pessoas foram curadas. Então, pelo menos por causa das mesmas obras, creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse versículo eu, quando jovem, não conseguia entender. Como é que nós vamos fazer obras maiores que nosso Senhor Jesus? Agora eu entendi. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, Ele foi admitido para dentro do Pai. Então nós agora, irmãos, nós temos um semelhante nosso lá no Pai. Então quando nós fazemos a obra de Deus em nome de Jesus, nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos alguém lá que vai falar por nós e vai ser o nosso acesso ao Pai. Nós vamos ter acesso ao Pai por meio de Jesus. Por isso, irmão, nós vamos fazer obras maiores que Jesus fez, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Toda vez que nós fazemos em nome do Filho, em nome de Jesus, o Pai nos atende e quando a obra é realizada, o Pai é glorificado no Filho. Entenderam ou não? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedi em nome de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora o versículo 16 em diante prova que Jesus foi, morreu, ressuscitou, ele já voltou. Não é na segunda vinda de Cristo. Jesus já voltou depois da morte e crucificação. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é na segunda vinda, porque na segunda vinda já não precisará disso, já vamos estar mesmo com Ele. Então, agora, o outro Consolador, após a morte e ressurreição de Cristo, foi enviado pelo Pai para estar para sempre conosco. E quem é esse outro Consolador? A palavra Consolador em grego é Parakletos. E Parakletos, às vezes é traduzido como advogado. E Parakletos, na verdade, é alguém semelhante a nós, que fala por nós,
que nos entende, que intercede por nós. Portanto, irmão, nós temos alguém no Pai que é semelhante a nós. Ele é um homem. Ele nos conhece. Ele conhece nossas fraquezas. Sabe o que nós precisamos. E Ele fala por nós. Intercede por nós. Aleluia. E esse outro Consolador é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Por que essa palavra, o Espírito da verdade? Eu precisava explicar isso. Irmãos, nesse universo, só há uma verdade. Só Deus é a verdade. Porque antes da criação do mundo, só havia Deus. Vocês estão entendendo? Esse Deus não foi criado por ninguém. Ele é autoexistente. Ele sempre existiu. Vocês entendem? Então, nesse universo, quem é a única realidade? Quem é a única verdade? É Deus. Essa verdade é imutável. E tudo depois da criação saiu dele. Então, a criação é no máximo a sombra da verdade. A sombra dele. Mas sem Deus, nós não temos a verdade. Sem Deus, nós não temos a realidade. Por isso, irmãos, a vida humana sem Deus não faz sentido. Sem Deus é vazia. Não tem uma comportora, acho que orou com uma senhora jovem. Essa senhora falou, confessou que aquele dia ela estava para se matar. Por que queria se matar? Porque não vê nenhum sentido a vida dela. Tem um marido maravilhoso que dá tudo que ela precisa e tem 2 filhas maravilhosas, mas mesmo assim ela se sente muito vazia, não sabe, né? não tem sentido, não quer viver mais. Irmãos, a vida humana é vazia sem Deus. Deus é a verdade. Deus é a realidade. Você sem Deus é vazio, é vaidade. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz, tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo debaixo do sol, irmãos, é vaidade. Não passa de fadiga, canseira, né? Todo homem que se afadiga debaixo do sol, irmãos, luta por nada. Tudo é vazio. Se você nesta vida só luta por coisas vazias, você vai ver que não faz sentido nenhum. Tudo é vazio. Não é? Porque Salomão foi alguém que experimentou de tudo e tem de tudo. Você não tem o que Salomão tinha, não é? Salomão tinha dinheiro, Salomão tinha tudo, palácio, riqueza, tinha tudo, sabedoria, ele tinha tudo. E você não tem o que ele tem. E ele ainda disse, tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Até ter sabedoria sem Deus é vaidade. Né? Por isso, irmão, sem Deus é vaidade. E pior ainda, além da vaidade, vem a falsidade. Fake news, fake. E se piorar ainda, da falsidade vai para a mentira. E o diabo é o pai da mentira. Deus é a verdade. Deus é a realidade. Por isso, irmãos, nós precisamos que Deus nos encha de realidade, de verdade. Você não pode viver uma vida cristã de mentirinha. Você não pode viver uma vida cristã de aparência. Nós não queremos viver só na aparência do reino dos céus. Nós queremos ser esses eleitos que vivem a realidade do reino dos céus. Tudo que pregamos, irmãos, nós temos que viver. Mateus 5, 6 e 7 tem que ser a nossa realidade. Nós não somos religiosos que apenas falam e não vivem. Nós precisamos, irmão, de toda a realidade. Por isso, Jesus foi e Deus Pai
ele rogou ao Pai e enviou um outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade, da realidade. Esse Espírito não quer fazer de você um cristão falso, ou um cristão de mentirinhas, um cristão de aparências. Ele quer te encher de realidade. Ele quer te encher de Deus, que é a única verdade. Vocês estão entendendo? Então, esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Mas como eles conheciam? Porque habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus, não é? Habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, esse mesmo Jesus voltaria depois da morte e ressurreição, como o outro Consolador e como o Espírito da verdade, e estará nos discípulos. Então hoje, irmãos, habita em nós esse Espírito da verdade, que é outro Consolador. Na verdade era próprio Jesus em outra forma. O nosso Senhor Jesus Cristo está dentro de nós, como o Espírito da verdade, como outro Consolador. Agora, irmãos, eu posso citar aqueles versículos que eu li ontem. João 7, 37 a 39. Vocês se lembram? No último dia, no dia da festa dos tabernáculos, no último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Como pode isso acontecer? Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus foi glorificado quando ele morreu e Deus o ressuscitou. Deus recebeu o homem Jesus para dentro de si. Então, quando Deus o glorificou, ele voltou em forma do Espírito. Esse Espírito entraria em quem nele crescem e se tornaria o que? Rios de água viva. Esse Espírito está dentro de nós. Esse Espírito, irmãos, visa levar a sua igreja para dentro do Pai. Estamos nesse processo. Estamos sendo transformados de glória em glória. Esse processo já se iniciou. Deus vai terminar. Aquilo que Ele começou em nós, Ele vai terminar a sua obra em nós. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuar. Estou em João 14, versículo 17, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando eu me tornar o Espírito da verdade, não só vocês vão conhecer que eu estou em meu Pai, e vós estarão em mim, e eu em vós. Aleluia! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não no mundo, não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Essa palavra nunca foi dirigida a nenhum dos anjos. A nenhum dos anjos Deus falou, eu e o filho iremos para um anjo e faremos no anjo morada. Nunca disse isso. Ele disse ao homem. Você tem que se sentir honrado e privilegiado. O homem é especial. Temos um livro que fala, por que o homem é tão especial? O homem é especial. Deus quer fazer morada com o homem. Deus tem esse desejo. Esse é o beneplácito da sua vontade. Deus sempre quis isso. Por isso, quando ele veio aqui, era o Emanuel, Deus conosco, Deus com os homens. Deus quer fazer morada com o homem. Por isso que ele ordenou a Moisés, no Antigo Testamento, a fazer um tabernáculo. Sabe o que é um tabernáculo? Tabernáculo nada mais é do que uma tenda. É a tenda de Deus. Mas a tenda de Deus para quê? Para receber o homem. Naquele tempo, irmãos, não moravam em residências fixas. Não moravam em casas de tijolos. Naquele tempo o povo era nômade. O povo mudava de lugar em lugar, de tempo em tempo. É ou não é? Eles todos moravam em tendas. E Deus também armou a sua tenda entre o seu povo. Vocês estão entendendo ou não? O tabernáculo tem esse significado. Significa que Deus armou a tenda dele, a tenda de Deus, que é a casa de Deus. Ele armou entre o seu povo, com o objetivo de, através do sacerdócio e através do exército de Deus, ele fazer o povo cada vez mais se aproximar dele, para poder fazer uma morada mútua para todos sempre. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, ela diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Esse habitar, irmãos, é armar tabernáculo. Jesus veio como o tabernáculo de Deus, como a tenda de Deus. Jesus é a tenda de Deus entre os homens, para chamar os homens para morar com Deus. Vocês estão entendendo? Deus sempre teve esse desejo de habitar com o homem, morar com o homem. E agora, com a morte e a ressurreição de Jesus, se tornou possível isso. Eu espero que vocês estejam me entendendo, né? Quem não me ama, 24, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele repete isso, irmãos, para mostrar que Jesus não falava a sua própria palavra. A palavra que ele falava era do Pai, né? Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fiquem com medo, não fiquem assustados, que eu vou embora, vocês vão ficar como ovelhas sem pastor, perdidos, dispersos. Não se fiquem preocupados, eu vou voltar. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-se-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o princípio do mundo, e ele nada tem em mim. Você sabe que é uma luta de reinos, né? Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo ao Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Irmãos, se nós amamos a Deus, se amamos ao Senhor, nós devemos guardar a sua palavra, não é isso? Nós devemos fazer conforme Ele nos mandou fazer, tá? Então,
Bom, eu não tenho tempo de ler capítulo 15, 16, e eu acho que vocês precisam ler em casa. Capítulo 15, irmãos, é para mostrar, é uma ilustração, uma figura do que Deus quer. Como Deus quer habitar com o homem? De que maneira? A gente não entende. Então, a videira verdadeira, irmãos, é a maneira de Deus e os homens serem o quê? Uma coisa só. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e vós os ramos. Os ramos da videira verdadeira, irmão, fazem parte da videira. É ou não é? É a seiva da videira é que supre os ramos. Nós somos parte dessa videira. E o Pai é o agricultor. Então, capítulo 15 de João mostra essa figura para nós entendermos como é que nós vamos estar ligado a Deus Pai. Não é maravilhoso? Mas não tenho tempo. Então vamos lá para 17, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmão, o povo de Israel, a primeira geração caiu toda no deserto, porque foi um povo rebelde, um povo que não conhecia o nosso Deus. Não conhecia os seus caminhos, não conhecia os seus pensamentos. Mas, irmãos, a vida eterna é esta, que conheçam o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vocês estão entendendo essa relação? Aí o versículo 4, 5, vocês já sabem, já li, certo? Vamos lá para 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Olha, o que Jesus fazia, ele fazia tudo para manifestar o nome do Pai. A fonte de Jesus, ele mostrava aos homens que Deus deu, Deus Pai lhe deu. E eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, nós estamos aqui, nós somos apenas canais de Deus. Nunca tome glória para si. Sempre leva as pessoas até a fonte. Leve as pessoas até Deus. Não usurpe a autoria. Eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Irmãos, eu nada posso fazer. Tudo, quem pode fazer a obra é Deus. E Jesus foi assim, ele nunca usurpou as coisas do Pai. Sempre ele mostrou qual é a fonte para os seus discípulos, certo? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então tudo que eu estou fazendo aqui, profetizando essa palavra não é minha, irmãos. Essa palavra vem de Deus. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa inteligência, sabedoria. Irmãos, é de Deus. É isso. Então, irmãos, nós temos que entender que nós somos esse canal só. Né? Não se orgulhe, não se ache mais do que convém. Você não é mais do que isso. É isso. Então agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Nós apenas transmitimos as palavras que o Senhor nos deu. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Até a minha, né, eu ser profeta, sou enviado, é porque Deus Pai me enviou. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles, eu sou glorificado. E já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos,
Quem são estes que Jesus serviria ao Pai, que o Pai lhe entregou e ele fez com que transmitisse a palavra do Pai, e que mais tarde ele fala que nenhum ele se perdeu, os perdeu. Irmãos, serviria principalmente aos 12. E dos 12, ele falava a respeito dos 11, porque um se perdeu, certo? Então, irmãos, esses 11 estão no princípio da eleição de Deus. Não sei se você está me entendendo. Por isso que eu estou falando essa palavra para vocês. Tá? A multidão pode não estar entendendo. A multidão pode não buscar isso. Mas, irmãos, nós não podemos ser a multidão. Nós temos que ser esses 11. E Jesus, ele pede para o Pai que nós sejamos um. A unidade vai se fazer necessária para nós entrarmos na boa terra de Canaã. Para nós avançarmos em direção ao reino. Irmãos, a unidade, o nível de unidade que nós chegamos até hoje, não será mais suficiente. Nós precisamos avançar mais. Precisamos avançar para a unidade como o Filho é um com o Pai. Por isso eu intitulei essa mensagem de união orgânica e divina. Essa unidade orgânica e divina, essa unidade não existe entre os seres humanos naturais. Essa unidade só existe entre Deus, Pai e o Filho. Essa unidade é uma unidade orgânica de vida. Essa unidade é uma unidade só Deus tem, só a vida de Deus tem. Portanto, irmãos, e nós que recebemos a vida de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a vida de Deus, essa vida é capaz de nos levar para essa unidade. Você acredita nisso? Nós precisamos ser tão irmãos, que ninguém puxa nada para si. Nós, irmãos, estamos todos debaixo do comando de única cabeça. E lutamos pela vontade do Pai e pela glória do Pai. Ninguém busca a sua própria glória. Essa unidade vai nos fazer entrar na boa terra. Amém. Vamos lá. Onde estou? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me desse, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, irmãos, baseado no versículo 12, eu posso afirmar que Jesus estava se referindo aos 12. Dos 12, um se perdeu, certo? Então, os 11 ele guardou. Tá? Então, é um princípio da eleição, princípio dos escolhidos. Você quer fazer parte dos escolhidos? Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Bom, daqui para frente, irmãos, pode ter certeza que nós vamos começar uma luta mais feroz. Porque nós vamos conquistar a terra. Nós vamos entrar na luta frontal entre dois reinos. É o reino dos céus contra o reino de Satanás. E o mundo está do lado de Satanás. E o mundo vai nos odiar. Não é? Mas não precisa se preocupar. O Senhor é conosco. É isso. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo. Não precisa agradar o mundo, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é o segredo de Deus conseguir nos santificar até um ponto de nós podermos ser recebidos pelo Deus Santo? Irmãos, é a verdade. E a verdade é a palavra.
A palavra de Deus é a realidade. A palavra de Deus nos dá realidade. A palavra de Deus, irmão, nos tira tudo que não é santidade e está nos enchendo com elementos de Deus, que são elementos santos de Deus. Nós estamos sendo santificados pela verdade, pela palavra. Em outras palavras, irmãos, eu estou dizendo que nós, para conquistar a terra, na reta final, nós precisamos começar a subir de nível. Todos os itens, para começar, eu comentei sobre o amor. O amor, irmãos, precisa subir de nível. É o amor de Deus. E a unidade entre nós também precisa subir de nível. É uma unidade divina, orgânica pela vida de Deus. Então, você vai dizer, puxa vida, as coisas estão ficando cada vez mais elevadas. Talvez eu não tenha chance nenhuma de ser um vencedor. Ou uma irmã fala, né, algumas irmãs vieram falar bem, está difícil ser vencedora. Eu acho que eu não vou conseguir ser vencedora. Eu falei, irmã, você se engana. Isso aí é para você mesmo. Quanto mais você vai vendo as coisas ficando elevadas, não é isso? Você vai ficando para trás. Acho que não é para mim. É mentira. Basta seguir os passos do rebanho. Deus não exige nada impossível de você. Sabe o que Deus exige de você? Seja simples e obediente à palavra profética. A palavra que o Senhor vai dando para nós, corre atrás, acompanhe de perto, atualize-se sempre, procure praticar, você vai ser um vencedor. Vocês entenderam? Você não precisa ser um super-homem. Não precisa ser super mulher. Basta deixar que a palavra santifique você. Pratique a palavra. Acompanhe a palavra. Viva a realidade da palavra. Você vai chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Porque nós somos os eleitos de Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não somos do mundo, mas Deus nos enviou ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus, como homem, ele se santificou por nossa causa, para que nós também seguíssemos esse mesmo exemplo, o mesmo caminho, a mesma trilha, para nós nos santificarmos na verdade. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, que somos nós, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Irmãos, essa unidade é orgânica e divina. Não dá para imitar. Nós não temos essa unidade, mas Deus tem essa unidade. A essência da unidade está em Deus, porque Deus é um. Antes que existisse o mundo, Deus estava aqui na eternidade passada, sozinho. E Ele não conhece qualquer coisa fora da unidade, porque Ele é um. Vocês entenderam? Não havia outra coisa. Ele não conhece rivalidade. Ele não conhece inimizade. Ele não conhece dualidade, porque Deus é um. A essência de Deus é unidade. Vocês entenderam? Até mesmo na essência, o Pai e o Filho não são dois. O Pai e o Filho são um. Vocês entenderam? Então, nosso Deus, na essência, é unidade, é um. Ele não conhece outra coisa, ele só conhece um. Então, nós temos que voltar para essa unidade, para Deus poder nos receber para dentro dele. Se entre nós há a rivalidade, entre nós há competição, entre nós há rivalidade, entre nós há invejas, contendas, irmão, não tem como Deus nos receber para dentro de si. Precisamos ser um como o Pai é um com o Filho com o Pai, nós que sejamos nós um com Ele, né? Ó Senhor Jesus, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um,
como nós o somos. Não é unidade qualquer, a unidade como nós o somos. Irmãos, a glorificação visa nos tornar um também. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, nós vamos precisar dessa unidade nessa reta final. Eu vou pedir para projetar aquele mapa. Vamos para... Vou terminar dessa forma, tá? Cadê o... O povo de Israel... O povo de Israel estava no Egito. Eles viveram por 430 anos no Egito. A cultura deles, que eles absorveram, apesar de terem recebido alguma cultura dos hebreus, mas a grande parte era a cultura dos egípcios. E eles não tinham a liderança espiritual durante os 430 anos que passaram no Egito. Então eles viviam como homens do mundo, pensavam com todo mundo no mundo, e foi assim que Deus nos colocou na igreja, um dia nos salvou, é ou não é? Nós todos estávamos na cultura do mundo, e nós viemos para a igreja com essa cultura. E foi difícil Deus trabalhar conosco, não foi? Então, Deus então levantou Moisés, trabalhou em Moisés, isso tudo, se você puder ouvir o que nós falamos na reunião de serviço do sábado de manhã, né, vocês podem ver os detalhes lá. Hoje não tenho tempo de detalhar muito. Então esse povo, né, que pensa totalmente como egípcio, eles estavam sendo salvos do mundo, da escravidão de Faraó. Deus então levantou um homem, preparou esse homem 80 anos, por 80 anos. Quando esse homem já se achava incapaz de fazer alguma coisa por Deus, aí que está bom. Quando você se acha capaz de fazer a obra de Deus, você ainda não presta. Você precisa se convencer que você não pode fazer a obra de Deus, e Deus então te amadurece, trabalha em você, no fim você vai confiar no poder de Deus e não na sua capacidade. Então esse homem, Moisés, foi usado por Deus. Deus então, principalmente a 10ª praga, morte aos primogênitos, finalmente Faraó disse: vai embora, vou embora porque não aguento mais. Vocês, além das 9 pragas, agora morre meu primogênito, e todos os primogênitos dos animais, né, também morreram, dos egípcios. Então pode ir embora. Aí o Faraó soltou o povo finalmente, e o povo saiu daqui, veio para Sucote, tá? E de Sucote eles foram para Etã. Está aqui, Etã. Em Etã, eles já estariam na porta de entrada para o deserto. Bom, primeiro, né, Êxodo capítulo 12, ali disse que Deus não quis. Na verdade, eu acredito que eles partiram daqui e não daqui, tá? Eles partiram daqui. Aqui é a terra de Gósen, aqui está Manassés. E Deus não queria que eles fossem pelo caminho dos filisteus. Eles poderiam ter seguido pelo caminho dos filisteus, era muito mais curto, tá vendo? E chegariam aqui já em Hebron, chegariam aqui já no Canaã. Então aqui é muito mais curto. Mas Deus disse: vocês não vão pelo caminho dos filisteus, porque esse povo cheio de cultura do mundo precisava ser trabalhado. A hora que eles enfrentarem a primeira guerra aqui, eles se assustariam e voltariam para o Egito.
Então, Deus queria que eles passassem pelo deserto, aqui ó, dessem essa volta toda pelo deserto. Então, assim foi. Então eles pararam em Sucote, de Sucote vieram para Etã. De Etã, Deus fez uma coisa surpreendente, que é, para homem natural, é totalmente negativo. Eles não entenderam porque Deus fez isso. Deus mandou o povo retroceder de Etã para o quê? Pi-Hairote, não é isso? Pi-Hairote, né? Pi-Hairote. E Pi-Hairote fica aqui, ó, de frente ao Mar Vermelho. Vocês perceberam ou não? Em Etã, eles não tinham o Mar Vermelho pela frente, mas em Pi-Hairote eles estavam às margens do Mar Vermelho. Vocês entenderam? Aqui em Etã, eles podiam entrar no deserto, iriam embora. Olha como Deus faz as coisas. Deus então fez com que eles retrocedessem para Pi-Hairote e ficaram encurralados. Na frente deles está o mar e atrás dele o Egito. Então, quando o faraó soube que eles, em vez de seguir para o deserto, que não ia mais conseguir persegui-los, e eles desceram, ficaram presos, encurralados. O faraó disse: eles querem voltar para o Egito. Não é possível. Eles estão desorientados. Eles não sabem para onde vão, eles estão perdidos. Então estão pedindo para voltar. Eu vou lá pegar eles. Aí o faraó, pegou seus carros, cavaleiros, cavalarianos, cavalos, foram correndo. O exército de faraó saiu correndo atrás dele e eles estavam acampados aqui, ó, de frente ao mar. E quando o povo acampado de frente ao mar viu o exército de faraó, começaram a reclamar. Irmãos, o povo é assim. A cabeça dos egípcios, a cultura dos egípcios, não conhecia Deus, não conhecia o que Deus pode fazer, mesmo tendo presenciado as 10 pragas, mas quando a vida deles estava em risco, em perigo, eles só sabiam reclamar. Aí quando foram falar para Moisés, Moisés então falou com o Senhor falou: por que eles reclamam? Diga ao povo que marchem. Irmãos, é isso, em vez de reclamar, vamos marchar? Vamos marchar? Segundo a palavra de Deus. Vamos marchar ou não? Os irmãos não estão muito convictos, tá bom. Parem de reclamar. Creia no Senhor. Deus é Deus. O que aconteceu, irmãos? Eles estavam aqui, ó, e o exército vinha atrás. Eles começaram a marchar. Imagine vocês, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, nós estimamos em 2 milhões de pessoas, com crianças no colo, tem crianças pequenas, tem animais, cabritos, filhotes, galinha, tal. Irmãos, para levantar o acampamento e começar a dar partida, e os egípcios vinham a cavalo, não dá tempo de fugir. Não dá tempo de fugir. O que Deus fez? Moisés, estende a tua vara ao Mar Vermelho, certo? E o mar se abriu em 2, e o povo atravessou com os pés enxutos. Mas mesmo assim não dá tempo de fugir. Sabe o que Deus fez? Você nunca viu isso na sua Bíblia, mas está na sua Bíblia. Deus então fez retirar-se o anjo de Deus que estava à frente do povo, e com a coluna de nuvem que estava à frente do povo, passaram para atrás do povo. E quando essa coluna de nuvem se estabeleceu atrás do povo, o exército de Faraó, quando entraram por essas nuvens lhes trouxeram escuridão. Eles não conseguiram enxergar mais nada, estavam perdidos no meio das neblinas, da escuridão, não conseguiam enxergar mais nada. Isso atrasou muito a marcha deles. E a nuvem para o povo de Israel era claridade, era um farol, era luz para eles caminharem. Então essa mesma nuvem é escuridão para os egípcios e é luz para o povo de Israel.
E o povo atravessou o Mar Vermelho. E o exército de Faraó entrou no Mar Vermelho. E quando Moisés estendeu a vara novamente, o mar se fechou. O Egito e Faraó estavam mortos para os israelitas. Assim como o mundo e as coisas do mundo estão mortos para você. Você e eu, irmãos, morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Olha que salvação. Portanto, irmãos, você precisa conhecer nosso Deus. Esse povo aculturado no Egito estão pouco a pouco conhecendo a Deus, mas eles não tem jeito. Essa primeira geração não teve jeito. E toda hora reclamam, né? Aí quando chegaram aqui em Mara, o povo estava morrendo de sede, queria beber água, não é isso? Não tinha posto como é que fala, para descanso no meio do caminho, não tinha rede Graal, não tinha rede de frango assado, não tinha rede, né? Então não tinha lugar para comprar água, beber água, não é isso? Eles reclamaram, são 2 milhões de pessoas para beber água, cada um, se bebesse meio litro, seria 1 milhão de litros de água. Onde eles iam arrumar essa água toda? E começaram a reclamar. Irmãos, esse é o povo. Em vez de conhecer Deus, conhecer os caminhos de Deus, qualquer coisa reclama. Aí quando chegou nas águas de Mara, foram beber, eram amargas. E Deus então mandou jogar uma árvore, né? E a água se tornaram doces. E depois Deus os levou para Elim. Elim estavam o quê? 12 fontes e 70 palmeiras aqui, ó. Onde estou? Aqui, ó. Né? Elim. Aí, irmãos, eles foram descendo. Foram para o deserto de Sim e depois o deserto de Sinai. Irmãos, todos os lugares por onde eles passaram reclamaram. Reclamaram que no Egito eles tinham panelas de carne para comer. Eles se recordaram como era bom no Egito. Né? Outra passagem fala que ali tinha pepino, tinha alho silvestre, né? Tinha peixes, né? de graça, né? Tinha, né? Tanta coisa. Eles esqueceram da opressão, da escravidão, da canseira, né? Esqueceram de tudo. Irmãos, é assim, esse é o povo incrédulo. Eu não tenho mais tempo para falar, irmãos. Isso fez com que esse povo desse essa volta e subisse aqui em Cádiz Barneia, aqui, ó, tá vendo? Cádiz Barneia. Deus então permitiu que eles mandassem 12 espias para espiar a boa terra. Eles voltaram e confirmaram: essa terra é muitíssimo boa. É muito boa. Trouxeram um fruto encarregado por 2 pessoas, só que os 10 deles, só que esse povo é gigante, né? Esse povo, e as cidades são fortificadas. Nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Eles vão nos pisar, né? Como gafanhotos. Não dá para entrar, não. Aí o povo começou a chorar, reclamar. Por que nos trouxeram aqui no deserto para morrer? Por que não nos mataram no Egito mesmo? Irmãos, esse é o povo incrédulo. E só 2 deles, Caleb e Josué, não, o Senhor nos fará entrar nessa terra. Eia, subamos e possuamos a terra. Só que eles eram a minoria. E o povo começou a reclamar, a chorar, e queriam levantar um líder para fazê-los voltar para o Egito. Irmãos, Deus ficou extremamente irado. Eu nem falei, irmãos, aqui no Monte Sinai sobre o bezerro de ouro, não é isso? Não há tempo de falar tudo isso. Isso é só para mostrar para vocês, irmãos, a partir desse episódio em Cádiz Barneia, Deus então fez o povo dar voltas pelo deserto. Esse povo começou a dar voltas pelo deserto. Ao total, 40 anos no deserto. Irmãos, isso que eu quero dizer. Nós, por nossa infantilidade, por nossa superficialidade, até hoje, no passado, não é isso? Há pouco tempo atrás, nós ainda estávamos dando voltas pelo deserto. Não enxergávamos de uma maneira clara o que Deus queria fazer em nós. Cada um de nós, né, era egoísta. Nós puxávamos tapete um do outro.
havia muita luta pelo poder nas igrejas, havia muita competição, quem é melhor, quem é maior, quem é pior, não é assim? Então havia muita questão de inveja, ciúmes, contendas, muitas críticas, não tinha temor de criticar a liderança, né? Pobre do irmão Dong, coitado do irmão Dong, que numa dessas, né, falaram horrores contra ele, né? Então, irmãos, coisas desse tipo aconteceram com o povo de Israel, também aconteceram conosco. E 3 anos atrás nós percebemos, irmão, que a velhice havia entrado nas igrejas e nós estamos todos, irmãos, prostrados no deserto. Mas graças ao Senhor, o Senhor começou a trabalhar. O Senhor devolveu entusiasmo para nós, restituiu-nos a alegria da salvação. As reuniões das igrejas voltaram a ter vigor, vida e alegria, é ou não é? E os serviços voltaram, os serviços começaram a ter excelência. E a inclusão de muitas pessoas mais jovens começaram nas igrejas a ter espaço para servir. Irmãos, a situação mudou, as mulheres também estão incluídas hoje para servir. Irmãos, a situação mudou, não mudou? E principalmente o Senhor começou a nos mostrar, né, que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos rivais, não estamos competindo, nós estamos no mesmo corpo. Precisamos aprender a suportar uns aos outros. Em lugar de criticar, em lugar da maledicência, nós precisamos bendizer uns aos outros, precisamos orar um pelos outros, não é assim? Precisamos apoiar um ao outro. Irmãos, a coisa mudou, nós começamos a ter um ambiente e principalmente nós começamos a valorizar a palavra profética. E a palavra profética, irmão, fez com que todas as ferramentas que o Senhor nos deu através do ministério de irmão Dong fossem intensificadas. E nós hoje, irmãos, vendo a mão do Senhor conosco, com sinais, com prodígios, e as coisas foram tomando outro rumo. Então, isso me deu razão, me deu motivo para dizer, irmãos, nós já completamos os 40 anos no deserto. Agora, irmão, está na hora da gente amadurecer e preparar-nos para entrar na boa terra de Canaã. A isso eu chamo de reta final. Precisamos entrar para atravessar o Rio do Jordão. A travessia do Rio do Jordão, irmãos, é deixar o velho homem para trás e entrar em novidade de vida no novo homem. Por isso, irmãos, a unidade entre nós tem que ser aperfeiçoada. Porque senão, irmãos, se o inimigo penetra entre nós, atiça o problema da unidade entre nós, e nós vamos dividir de novo. Como no passado, vai ter outra crise, outra rebelião entre nós. Irmãos, não tem mais espaço de tempo para isso. Eu não tenho tempo mais para perder. Eu não é? Por isso, irmãos, vamos aperfeiçoar-nos na unidade. A unidade divina, a unidade orgânica, a unidade do Pai com o Filho. Não é? O velho João fala assim, isso que, né, o verbo da vida que eu tenho falado, né, é para quê? Para que vós mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, é essa unidade através dos apóstolos, irmãos, essa unidade vai nos fazer vencer, entrar na boa terra de Canaã. Não é hoje, irmãos, tem que parar, cada um no seu segmento. Não queira seguir independentemente, não queira ser autônomo, né, fazer do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito. Irmãos, para com isso. Só vamos atrasar a marcha do povo de Deus. Então vamos seguir a palavra profética em uma só fase, vamos só em uníssonos, né? Nós temos uma só cor, comprimento de ondas, nós andamos em fase. Sabe o que é em fase? Sabe o que é marchar em fase? Trabalhar em fase? Para as irmãs entenderem, certo? A física é quando você empurra a cadeira de balanço de uma criança. A cadeira de balanço não faz um ciclo. Ele vai e volta, vai no ponto máximo, isso, e desce, vai no ponto máximo do outro lado e vem. Isso aqui é um ciclo, certo? E quando
essa cadeira de balanço vem para cá, chega num ponto máximo, começa a descer, é o momento de você dar um empurrãozinho, não é assim que você faz? Quando você dá um empurrãozinho, no momento certo, você está em fase com o balanço, e você só vai aumentar a força do balanço, certo ou não? Certo? Então isso chama-se trabalhar em fase, né? Agora, se você não esperar ele chegar até o ponto máximo, quando ele chega antes do ponto máximo, você já empurra, você está freando, você está brecando. O irmão do seu lado pode estar trabalhando no Senhor, servindo ao Senhor nesse balanço. Tem duas formas de você trabalhar. Ou trabalhar em fase, quando ele vem, chega no ponto máximo, você dá um empurrãozinho. Você vai aumentar o trabalho dele, vai intensificar. Ou você tem outro jeito. Aí eu não gosto desse cara. Ele está aparecendo muito na igreja. Eu quero estragar o trabalho dele. Então, quando ele vem, a balança vem, antes de chegar no eu já empurro. Quando eu empurro, eu anulo e faço balança parar. Irmãos, muitas vezes nós fizemos isso no passado. Um anulava o trabalho do outro. Um atrapalhava o trabalho do outro, né? Por falta da unidade. Então, graças ao Senhor, daqui para frente, irmão, nós vamos trabalhar em fase. Todos nós vamos ajudar um ao outro. Intensificar o trabalho do outro e não anular, não cancelar o trabalho do outro. Não é assim? Irmãos, nós vamos trabalhar na mesma marcha estoiquel. Estamos andando no mesmo ritmo da palavra profética. Irmãos, nós estamos numa marcha, na mesma cadência, nós temos o mesmo comprimento de ondas, que significa a mesma cor. Nós não temos cores diferentes. Não levanta uma bandeira de cor diferente. Não, eu sou diferente. A nossa tribo é diferente. Nossa igreja é diferente. Irmão, vamos seguir todos, irmãos, com a mesma cor, mesma marcha, mesma fase. Não é isso? Vamos chegar, assim nós vamos entrar na boa terra de Canaã. É dessa unidade que nós precisamos. Porque quando atravessamos o Jordão, a primeira cidade que nós vamos encontrar é a guerra. É contra Jericó. Nós estamos preparados para a guerra? Aleluia, que agora estamos. Por quê? Nós cremos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, dá uma volta cada dia em torno dessa cidade. Irmãos, imagina só se fosse no passado, 1000 opiniões. Que tática de guerra maluca é essa? Dar volta pela cidade? Né? Não, eu não vou fazer esse papel de palhaço, não. Eu não vou ser ridicularizado dando volta pela cidade, não. A minha tribo não vai. Irmãos, assim não vai ser derrotado, né? O inimigo em Jericó. Portanto, irmãos, graças a Deus eles estavam prontos já. Eles confiavam na palavra do Senhor. Eles conheciam os caminhos do Senhor. Aí o que eles fizeram? Eles foram obedientes e deram volta pela cidade de Jericó uma vez por dia, e no último dia deram 7 voltas. E quando eles gritaram e as trombetas tocaram, irmãos, as muralhas caíram. E eles ganharam a primeira guerra sem ter puxado uma espada. É ou não é? Aí na segunda cidade, já estavam confiantes demais. Aí foram lá e foram derrotados. Irmãos, nós precisamos aperfeiçoar-nos na unidade. Para isso, irmãos, nós precisamos chegar a outro nível. Amém? Bom, vou terminar essa mensagem com Apocalipse 21:3. Pode ser? Apocalipse. Versículo 1, vi novo céu, nova terra, depois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Irmãos, eu preciso rapidamente explicar para vocês, os eleitos de Deus, os vencedores, quando o Senhor voltar, irmãos, pouco antes da sua volta, nós seremos
os vencedores, como o filho varão de Apocalipse 12, seremos arrebatados até o trono de Deus. E esses receberão galardão do reino, isto é, reinarão com Cristo durante 1000 anos. E esses participarão das bodas do Cordeiro como a noiva, representarão a igreja. Os vencedores representarão a igreja como a noiva e participarão da festa do casamento que durará 1000 anos. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então eles anteciparão essa glorificação em Deus 1000 anos antes da maioria dos santos. E a maioria dos santos que não forem vencedores, que não foram os eleitos, irmãos, eles vão ser preparados durante 1000 anos nas trevas exteriores, no choro e ranger de dentes. Mas serão preparados. E quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto. Novamente o Senhor teve que lidar ainda com os seus inimigos, será lançado no lago de fogo. O último inimigo seria a morte. Aí não tem mais nenhum inimigo mais. Satanás, tudo foi lançado no lago de fogo e o Filho finalmente toma posse do reino, entrega esse reino para Deus Pai. E Deus Pai será tudo em todos novamente. Todas as coisas se colocarão em ordem, não haverá mais confusão nem corrupção, nada mais. Deus será o único que governa o universo com a sua autoridade absoluta. Então, nesse momento, essa totalidade dos santos que também foram preparados, juntamente com os vencedores, nós formaremos, irmãos, a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém será a noiva ou a esposa do Cordeiro. Porque as festas do casamento passaram, que foram os 1000 anos. Mas agora já é a união da esposa com o Cordeiro. Vocês entenderam? É o casamento em si. E nesse momento nós vemos a Nova Jerusalém descendo do céu. Versículo 3. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, de novo o tabernáculo. O tabernáculo é a tenda de Deus, é a casa de Deus. Deus armou essa tenda e finalmente essa tenda está pronta. É Deus com os homens. Ele conseguiu fazer os homens morarem nele. E Deus fez morada em nós. Então aí diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa última frase aqui, a tradução não está boa, né? Então eu gostei de uma versão na Bíblia de Jerusalém, eu vou pedir para passar aqui para vocês, que gostei muito dessa última, do versículo 3. E ali diz assim: eis a tenda de Deus com os homens. Tenda, naquele tempo eles moravam em tendas. Eis a tenda de Deus com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Ele, dá uma olhada nesse restinho no final. Ele, quem é Ele? Deus. E quem é esse Deus? Deus com eles. Será o seu Deus. Vocês entenderam ou não? Deus não será mais só Deus. É Deus com os homens. E Ele, Deus com eles, Deus com os homens, será o seu Deus. Nosso Deus na eternidade passada era Deus, e eternidade futura, irmãos, é Deus com eles. Deus com os homens. Aleluia! Palmas para o Senhor. O plano de Deus é maravilhoso. Por isso, irmãos, Paulo fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. E no finalzinho de Romanos 11, o que Paulo diz? Vamos lá, dá uma olhada. Romanos 11, finalmente, né? No versículo 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Na eternidade passada, só ele. Ele criou o mundo. Então, tudo procede dele. E durante o tempo, está se processando um trabalho, principalmente conosco, com os homens. Então, é por meio dele, é ou não é? E no final, né? O resultado final é Deus com eles. Então, no final, é para ele. É dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Deus abençoe vocês. Possamos caminhar, marchar nessa direção, até eu trazer o Senhor de volta. Amém.